Ah, Que Rei Sou Eu, que novela maravilhosa! Ela foi ao ar entre 13 de fevereiro e 16 de setembro de 89, totalizou 185 episódios, foi produzida pela TV Globo, substituiu Bebê a Bordo e depois dela teve a fantástica Top Model, escrita por Cassiano Gabos Mendes. No vídeo de hoje vamos falar do enredo, personagens, crítica social, atores e também curiosidades. Vem comigo? Enredo: a história se passa em 1786, 3 anos antes da Revolução Francesa. O reino fictício de Avilã enfrenta uma crise após a morte do rei Petro II. A rainha Valentina assume o trono, mas não está preparada para governar, pessoal. Então o testamento do rei revela a existência de um filho bastardo, que se torna o verdadeiro herdeiro. A trama se desenrola em meio a conspirações, intrigas e lutas pelo poder. Você se lembra do enredo dessa novela? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Já os personagens e conflitos. Rainha Valentina é manipulada por conselheiros corruptos, com exceção do Boucher, o único honesto. Em meio disso, o mendigo Pichot é coroado rei, numa armação do feiticeiro Ravengar. A história também, pessoal, apresenta uma revolução liderada por Jean-Pierre, o verdadeiro filho do rei. Você sabe quem interpretou Jean-Pierre? No final eu vou falar cada personagem com o ator. Então Jean-Pierre luta pelo trono e pelo amor de duas mulheres, Aline e Suzanne. Essa novela, gente, trazia uma crítica social. Apesar de ambientada no século XVIII, ela traz sátiras e eventos reais do Brasil na época, como Plano Cruzado e figuras políticas. Personagens são inspirados em personalidades reais e a trama aborda temas como corrupção, injustiças sociais e lutas pelo poder. A ideia original de Que Rei Sou Eu foi apresentada em 77, mas enfrentou resistências devido a temas políticos. Só em 88, ela foi finalmente produzida e se tornou um marco da teledramaturgia brasileira e foi exibida em diversas ocasiões. Agora vamos aos atores e personagens de Que Rei Sou Eu e depois curiosidades. Edson Celulari era Jean-Pierre, era o protagonista da trama, gente. Filho bastardo do rei, luta pelo trono e pelo amor de duas mulheres. Julia Gunn era Aline, uma jovem idealista que se apaixona por Jean-Pierre. Antônio Abujanra como mestre Ravengar, o feiticeiro misterioso que tem grande influência nos acontecimentos do reino. Teresa Raquel era a rainha Valentine, era uma rainha histérica que assume o trono após a morte de Petro II. Daniel Filho como René Boucher, único conselheiro honesto de Avilã. Marieta Severo, Madeleine Boucher, esposa de Bergeron, uma mulher à frente do seu tempo com ideias feministas já naquela época, em 89, mas, como você sabe, a trama se passa no século XVIII. Tato Gabos Mendes como Pichot, mendigo que é coroado rei por uma armação. Natália do Vale era Suzanne Verber, a nobre esposa do conselheiro Berval que disputa o amor de Jean-Pierre. Cláudia Abreu era a princesa Juliette de Avilã, ela era membro da realeza. Jorge Doria era o Vanoli Berval, um dos conselheiros reais que manipulava a rainha. Estênio Garcia era o Corcoran, o bobo da corte, que é na verdade um rebelde infiltrado no palácio. Itala Nandi, dona de uma taberna, era Lulu Leon. Era dona de uma taberna, gente, que conhece a verdade sobre o filho do rei. Araci Balabanian era Maria Fromet, a camponesa com quem o rei Petro II teve um filho. Estes são alguns dos principais atores e personagens, mas a trama contou com um elenco extenso e diversificado, cada um contribuindo para a riqueza e complexidade da história. Vamos agora às curiosidades. Sátira política é curiosidade número 5. Apesar de ser ambientada no século XVIII, ela faz diversas sátiras e referências a acontecimentos reais que aconteceram no Brasil na época. Personagens foram inspirados em personalidades reais como a Rainha Valentine, que remetia então ao presidente José Sarney, e o conselheiro Vanoli, gente, fazia alusão ao político baiano ACM Antônio Carlos Magalhães. Curiosidade número 4. A ideia foi recusada em 77, mas por causa da ditadura só foi aceita uma década depois, em 88. Merchandising criativo. Durante a produção,
surgiu o desafio de como seria esse merchandising em uma trama que se passava no século XVIII. Qual foi a solução encontrada? Foi fazer os personagens sonharem com produtos modernos que não existiam em época em que a novela se passava. Haja criatividade, não podia deixar de ganhar um dinheirinho aí, né? Número 2. Participações especiais. A novela contou com participações especiais da nossa saudosa Dercy Gonçalves, que interpretou a baronesa Lenilda Ecnésia, e o jogador Roberto Dinamite, se lembram dele? Apresentou esporte futebol, a corte de Avilã. Curiosidade número 1. Essa controvérsia aqui foi muito polêmica. O comediante Chico Anísio faria uma participação especial na trama, como o especulador estrangeiro Taj Nahal, uma sátira ao investidor real Nagy Narras. No entanto, após protestos judiciais, a coisa pegou fogo e a Globo decidiu não exibir as sequências envolvendo o personagem. Pois é, gente, que ressoa muito mais que uma simples novela. É uma crítica social, uma sátira política e uma obra que marcou a época. Personagens memoráveis e enredo envolvente, a trama continua relevante e lembrada até hoje. Conta aí nos comentários um momento, uma lembrança que você se recorda dessa grande telenovela. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Um forte abraço e até a próxima!